E aí pessoal, beleza? Então estamos ainda enlutados aí pela morte do nosso rei, Pelé, o ícone do nosso futebol brasileiro e mundial. Nós somos patriotas também por causa dele, porque ele fez o nosso país ser conhecido no mundo todo. Só não conhece o Pelé que não nasceu. Como eu havia falado no meu vídeo ontem, as três pessoas mais faladas no mundo é o presidente dos Estados Unidos, o Papa e o rei Pelé. E a minha vida sempre foi ligada a futebol, desde pequeno. Meu aniversário de 7 anos foi um bolo, campo de futebol. E na época eu não conhecia ainda futebol, time, essas coisas. Eu vestia a camisa do Fluminense. Meu irmão também vestiu a camisa do Fluminense. Meu irmão que faleceu vestiu a camisa do Grêmio. Esse meu irmão que vestiu a camisa do Fluminense hoje ele é Botafogo. E meu irmão Adilson que vestiu a camisa do Grêmio depois se tornou palmeirense, mas ele infelizmente já faleceu. E desde pequeno eu jogava bola lá na M Norte, na 40, com meus amigos, Pedro, Ricardo, Wesseras. Disputava o campeonato lá na quadra. Depois eu fui jogar no Bernardo Saião, Fraldinha. Depois fui campeão pelo nosso time lá, campeonato infantil. Depois fui promovido ao juvenil, mas não dei continuidade. Até porque aqui em Brasília nós não temos categorias de base como no eixo Rio-São Paulo. Minas Gerais também. Mas sempre gostei de futebol, sempre amei futebol. E depois em 87, me tornei flamenguista por causa de um amigo chamado Ronaldo, apelidado por Cocão. Vi o Flamengo ser campeão em 87. Assisti o Flamengo aqui em Taguatinga, em 1990, na Copa do Brasil. Leonardo fez aquele gol, acabou que o Flamengo foi campeão nesse ano pela Copa do Brasil, foi o seu primeiro título dos 4. Então, flamenguista doente, Flamengo, amo o Flamengo, amo mais o Flamengo do que a seleção, sempre falei isso. E tenho acompanhado aí a ascensão do meu time, do Mengão. Sofri bastante com o Flamengo, décadas passadas, quase foi rebaixado. O Flamengo não ganhava nada, viu os outros times ganhando tudo, e o meu time não ganhava nada. Mas desde 2019 que o Flamengo está ganhando aí esses títulos. Mas não tem como você desassociar futebol com Pelé. Pelé é símbolo do futebol, da arte do futebol, da genialidade, das jogadas geniais, dos golaços, do gol de placa, que o gol de placa foi por causa dele. A invenção do gol de placa foi por causa do nosso rei. E aqui nesse livro, Almanaque dos Mundiais, eu quero falar sobre a história do Pelé, o rei do futebol. Esse rótulo ele foi dado pelos franceses. Uma coisa que eu tenho que falar é que só não conhece o Pelé que não nasceu. Todo mundo conhece o Pelé. Pelé é conhecido mundialmente. Tá? Tricampeão da Copa do Mundo, 58 lá na Suécia, 62 no Chile e em 70 no México. E aqui eu quero falar sobre a história dele. Aqui, ó, surge Pelé. Tudo aconteceu muito rápido. 1953, Valdemar de Brito, que foi jogador da seleção na Copa de 1938 na Itália, era o técnico do Bauru Atlético Clube, o BAC, do interior paulista. Em setembro daquele ano, o BAC publicou um anúncio no Diário do Bauru, convidando meninos entre 8 e 16 anos para participar de uma peneira. Valdemar selecionou 25 dos cerca de 100 que se apresentaram, entre eles o menino Dico, que iria completar 13 anos no mês seguinte. Escalado no juvenil, apesar de ter idade e estatura para o infantil. Isso aqui é o problema que todos os grandes jogadores tiveram, a questão da estatura. Assim como foi o Messi, assim como foi o Maradona e também o nosso rei, Pelé, que foi maior do que o Messi e Maradona. Chico se sagrou bicampeão da Liga Baruense em 1954 e 1955. Apesar disso, em 1955 o BAC decidiu encerrar suas atividades no futebol e se tornar apenas um clube de lazer. Chico se dedicou então a jogar futebol de salão, futsal, olha só que interessante, e Valdemar de Brito resolveu levá-lo para treinar no Santos Futebol Clube, o então campeão paulista e Série B em 1956. Em julho de 1956, Chico foi aprovado e se mudou para Bauru, de Bauru para o Santos. Após ser brevemente apelidado de Gasolina, estreou na equipe principal já com o apelido de Pelé, em 7 de setembro de 1956, aos 15 anos e 10 meses de idade, num amistoso contra o Corinthians de Santo André, São Paulo.
E aos 22 minutos do segundo tempo, apenas 6 minutos após ter substituído o Del, Pelé marcou seu primeiro gol adulto. Em abril de 1957, assinou seu primeiro contrato profissional com o Santos Futebol Clube. Então, seu primeiro gol foi no amistoso contra o Corinthians de Santo André. Em julho de 1957, no Maracanã, um torneio caça-níqueis, que eu não sei que torneio era esse, era como se fosse um torneio de procurar novas joias para o futebol, né? Foi promovido por Vasco e Flamengo e participaram Dinamo Zagreb, da Iugoslávia, o Belenenses de Portugal e o São Paulo. Só que o time principal do Vasco estava excursando pela Europa, fazendo uma tour. Ficaram no Brasil apenas o zagueiro Bellini e Paulinho servindo a seleção. Para se reforçar, o Vasco apelou para o Santos, que mandou ao Rio, olha só que interessante, o Urubatão, Álvaro, Jair, Pepe e Pelé. O Maracanã ficou quase às moscas na maioria dos jogos, mas Silvio Perillo, o novo técnico da seleção, estava lá e viu algum futuro naquele garoto de 16 anos. Um mês depois, no dia 7 de julho, Pelé pisava de novo no Maracanã, dessa vez para sentar no banco da seleção. Vestindo a camisa reserva número 13, que ia ser a camisa aí, o número do Zagallo, o número da sorte, que foi campeão Pelé em 1958, tá? Lá na Suécia, e depois foi técnico do Pelé na Copa de 1970, no tri mundial da nossa seleção canarinho, com o show de Pelé, claro. O Brasil perdeu da Argentina por 2-1, mas Pelé entrou no segundo tempo e fez o gol brasileiro, tornando-se aos 16 anos e 9 meses o jogador mais jovem a marcar um gol pela seleção principal. O jogador mais jovem a marcar um gol foi o Pelé, pela sua seleção. E o primeiro gol do Pelé, do rei de futebol, foi contra quem? Nada menos, nada mais do que os hermanos, a Argentina. E o seu 10º gol foi contra o Vasco, que tinha um goleiro que era argentino, Andrada. No segundo jogo contra os argentinos, no Pacaembu, o Brasil ganhou por 2-0. E Pelé fez outro gol, assegurando a sua presença em futuras convocações. Muito interessante a história do rei. E uma das histórias que eu mais gostei de assistir foi uma vez assistindo no Globo Repórter, o nosso galinho Quintino, o Zico, maior ídolo do Flamengo, da nação. Ele conta que quando ele era criança ele viu o Pelé jogar no Maracanã e ele tinha um amigo e que eles ficavam brigando por causa de quem era o melhor jogador, se era o Pelé do Santos ou se era o Dida do Flamengo, né? Tem muitos flamenguistas que não sabem que o Dida foi um dos maiores jogadores do Flamengo na década de 50, na década de 60. E eles ficavam ali batendo boca, né? O Zico falava que era o Dida e o seu amiguinho falava que era o Pelé. E Zico viu o Pelé jogar na Taça Rio-São Paulo, tá? O Flamengo perdeu em 1961 7-1 pro Pelé, né? Pro time do Santos Futebol Clube, que era Pelé, Coutinho e Pepe, 7-1, olha só que goleada. Mas acabou que o Flamengo, com os gols do Tite aí, foi campeão nessa Copa Rio-São Paulo em 1961. O próprio Galinho fala que muitas coisas que ele aprendeu, né? Ele aprendeu com o Pelé, vendo seu álbum de figurinhas, muitas das jogadas geniais também que o nosso Galinho teve. Zico, né? O Pelé já até falou que depois dele o melhor jogador foi o Zico. Essa era a opinião do nosso rei, que só Zico ficou atrás dele. Então, fico muito triste, né? Nosso Brasil perdeu o nosso grande ícone, nosso grande rei, tá? E claro que Pelé é eterno, Pelé é imortal, Pelé nunca vai ser esquecido. Gerações e gerações vão lembrar dele, vão falar dele. E não tem como você desvincular Pelé de futebol. Não tem como você desvincular Pelé de excelência. Pelé é adjetivo de excelência. Se você tem o melhor cantor, ele é o cantor Pelé. Se você tem o melhor jogador de basquete, Michael Jordan, ele é o Pelé do basquete. Se você tem o melhor piloto de Fórmula 1, ele é o Pelé da Fórmula 1. Tá? Então Pelé é adjetivo, é sinônimo de excelência. Então eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, né? Porque meu país é conhecido por ter tido um rei do futebol, que é o esporte mais popular do mundo. E lembrando que esse título de rei foi dado pelos franceses. E se o Pelé foi escolhido o atleta do século XX, foi por causa dos americanos. Então é isso, galera. Fica aqui meus pêsames, minha tristeza de saber que o nosso rei partiu, mas vamos lembrar dele, porque não tem como esquecer do nosso eterno Pelé.